Será que eu consigo melhorar a enxaqueca só mudando a alimentação? E depois que eu melhorar, será que eu posso voltar a comer aquelas coisas que eu deixei de comer? Será que a dor se trata só disso? Esse é o tema de hoje. E se você gostou desse tema, já vai chamando os colegas aqui no aviãozinho, que eu vou fazer a mesma coisa. Boa noite, Luciana, Érica. Vamos aqui, eu vou fixar o tema da nossa live nos comentários. Boa noite, Tati. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui. Vou encaminhar aqui, Verônica, boa noite, para os colegas que estão online entrarem para prestigiar essa live também. Peço para que vocês façam o mesmo, né? Assim me ajuda a espalhar essa notícia para as pessoas. É só clicar no aviãozinho aqui do lado. Obrigada pelo feedback aí. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem, certo? Vamos lá, gente. Então, o tema vai ser enxaqueca além da dieta, tá? E por que que eu quis falar sobre isso? Porque eu recebi uma perguntinha aí que me deixou assim comovida e pensando sobre o tema, certo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês já me responderem uma questãozinha. Não sei se todo mundo participou da enquete no meus stories, mas quem não participou, participa agora, certo? Tá aqui, gente. De acordo com aquilo que você já ouviu falar, de médico que você já foi, que você já pesquisou na internet, né? Qual desses fatores que tá aí que impactam mais na enxaqueca? Qual desses vocês acham ou vocês aprenderam que são fatores que mais interferem na enxaqueca? Tá? Alimentação, alternativa A. B, alternativa B, sono. C, estresse. E D, sedentarismo. O que é que vocês acham? Escreve aqui pra mim. A, B, C ou D? Qual dessas mais impacta? Boa noite, Cida. Thelma, Fiuza. Quem tá entrando aí? O que vocês acham? Estresse, alimentação. A Darlete também acha que é alimentação. A Luciana, estresse. Fica ali, né? O resultado ainda não acabou dessa votação, ainda tá nos stories essa caixinha, mas tá dando um empate ali, né? As pessoas estão ali entre alimentação e estresse. Qual será desses que eu acho que é o que mais impacta na enxaqueca, né? A Thelma falou que no caso dela, sono e alimentação. Muito bem. Então, gente, eu recebi essa questão aqui. Tá vendo? Uma seguidora mandou: como eu trato isso, pelo amor de Deus? Já tratei com neuro, já cortei alimentos, mas até hoje nada me ajudou. E essa dor é enlouquecedora, né? Quem tá no Face, só para avisar que vocês não estão vendo essas imagens estão no Instagram. Se vocês quiserem entrar no Instagram para ver, @DRA Mônica Madeira, tudo junto. Mas vocês também podem participar mandando perguntas, tá? Quem tá no Face. Então, a pessoa perguntou, pelo amor de Deus, né? Já fiz de tudo e até hoje nada me ajudou com a enxaqueca. E eu entendo muito bem a angústia que tá aí por trás dessa pergunta, porque eu também já sofri muito com enxaqueca e na hora que a gente tem a dor, a gente só quer que alguém diga pra gente o que eu faço pra essa dor ir embora, né? Mas que na verdade a melhor forma da gente fazer isso é prevenindo que ela apareça, né? Porque depois que ela aparece, fica mais difícil realmente da gente mandar ela embora. Então, mas me chamou a atenção também que ela falou que ela já tratou com neuro e já cortou alimentos. Quem aqui já foi em consulta, né,
com um neurologista ou com qualquer outro médico, mas já foi em consulta com o médico para tratar da enxaqueca e saiu de lá com uma folhinha de alimentos, né? Proibidos, alimentos proibidos. Quem aí escreve eu, levanta a mãozinha, quem aí já passou por isso, né? É uma questão muito frequente e eu já vi, assim, várias pessoas já chegaram até mim e com folhinhas dessa, né? Falou, olha, eu recebi essa folhinha aqui, é uma folhinha que a gente fala de gaveta, né? Eu vou tirar a fotinho aqui para aparecer para vocês. É uma folhinha que a gente fala de gaveta, tá lá na gaveta do médico e ele entrega aquela folhinha para todo mundo. Como se aqueles alimentos que estão ali escritos influenciassem na enxaqueca igualmente para todo mundo, né? E aí a pessoa vai lá, tira tudo que tem ali e não melhora, né? Aí foi a outra questão que eu coloquei ali nos stories também, ó. Quem já tentou retirar alimento da alimentação para controlar a enxaqueca e não adiantou. 77% das pessoas disseram que já tentaram tirar algum alimento, né? Alimentos, e a enxaqueca não melhorou só com alimentos, só com a retirada desses alimentos, só com a dieta. Então, esse é o assunto central de hoje, tá? E aí eu vejo duas questões nessa situação, né? Tanto que talvez esses alimentos dessas listinhas não sejam realmente alimentos que interferem na enxaqueca ou que interferem de uma maneira igual para todo mundo, né? Ou esses alimentos, ou realmente não se trata só de alimentação, você controlar a sua enxaqueca. O que é que vocês acham disso? Né? Olha lá, a Verônica, a Belima, a Dati, Fiuza falaram que vão no médico, né? A Thelma também, já foram no médico e já receberam essa listinha aí de coisas proibidas, né? Para quem tem enxaqueca. Boa noite, eu saí da neuro com uma receita de vários remédios e cada vez trocando a medicação. Então, como a colega disse, vou parar de compartilhar. A colega, né, que escreveu para mim falou, já tratei com vários neuros e normalmente quando as pessoas falam assim, Mônica, já tentei de tudo e a enxaqueca não melhora, eu sempre acredito que não foi tudo, porque se a gente tentar de tudo, a tendência dela melhorar é 90%, né? Então, a maioria das pessoas, na verdade, já tentaram usar remédios, né? Tentaram tirar algum desses alimentos, mas falta alguma coisa, né? E para isso, gente, a gente precisa entender que para a gente melhorar da enxaqueca, primeiro passo de todos a gente saber o que é o raio da enxaqueca. Como que vocês descreveriam que é enxaqueca para vocês? Quero ler essa resposta de vocês. Escreve para mim aqui. O que é enxaqueca? Se alguém perguntar para você o que é enxaqueca, o que é que você responde? Escreve para mim que eu quero ver, tá? E enquanto isso eu vou colocar outra questão aqui, né? Que eu perguntei também. O que você já fez para tratar a enxaqueca? Né? Remédio, botox, injeção, cortar os alimentos, acupuntura, massagem, auriculoterapia, né? Que é a acupuntura ali na orelha, óleo essencial, terapia, né? Existem todas essas opções, a gente já volta aí para elas. Patrícia falou que tirou glúten e lactose. A Fiuza melhorou bastante depois que tirou o anticoncepcional industrializados e agora faz atividade física. Maravilhoso, perfeito. Gente, quem entrou aqui, me ajudem, ó, tá vendo? Tem uns coraçõezinhos subindo aqui. Aperta no coraçãozinho para aparecer mais gente aqui, certo? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é enxaqueca? O que vocês respondem quando alguém pergunta o que é enxaqueca? Definam a enxaqueca para mim, né? Fiuza falou B e C, A e B, perdão. Vamos voltar lá, né? O que você já fez? Então, já tomou remédio e cortou alimentos. A maioria das pessoas ficam nessas duas opções, né? Remédio
e alimentos. Quando você chega numa clínica com uma enxaqueca muito descontrolada, né? Talvez a primeira opção seja realmente passar uma medicação para você melhorar ali, dar uma aliviada, né, na dor que você está sentindo, para que você tenha fôlego, gente, de tratar a enxaqueca como ela deve ser tratada. O problema é que a maioria das vezes a gente fica só ali nessa opção, ou por falta de conhecimento do próprio profissional que atende, que não sabe que tem mais coisas que dá para fazer, ou que ele não sabe encaminhar para quem sabe tratar essas outras coisas, porque ele não sabe, né? Então fica ali só na medicação. Aí quando a medicação não funciona, ele vai e troca de medicação, né? E aí isso não é uma boa para quem tá tomando a medicação, porque tem inúmeros efeitos colaterais, né? Ó, só a Fiuza respondeu o que eu perguntei, hein? Eu perguntei, definam o que é enxaqueca para você. Ela respondeu, dor de cabeça incapacitante. Dor de cabeça, enxaqueca é uma dor insuportável, só sabe quem passa. E mesmo assim, hein, Darlete, cada um que tem enxaqueca tem uma enxaqueca diferente do outro. Isso é coisa importante também pra gente entender, porque a minha dor da enxaqueca, a minha crise da enxaqueca não é igual à crise da enxaqueca da minha colega, do vizinho, da pessoa da internet, tá? Então a gente tem que evitar fazer comparações, porque também o que funcionou para uma pode não funcionar para outra. Isso vale para remédio, isso vale para alimentos, isso vale para várias coisas, tá? A Sam falou um pesadelo. Nossa, tá legal essas respostas de vocês. Vou tirar um print da tela. Uma dor latejante de um lado da cabeça, com enjoo, uma verdadeira confusão nos neurônios. É mais ou menos isso aí. Inflamação na cabeça. Ótimo, Verônica. Também muito boa resposta. É um pouco disso tudo, tá? Eu vou dar a minha definição de enxaqueca, tá? E aí já vou explicar. Por quê? A enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. A maioria das pessoas pensam nisso porque a dor é a coisa que mais chama atenção, né? A gente, quando tá sofrendo com dor, a gente só pensa nela. Mas ela não é só dor. Ela é um conjunto de sintomas, tá? A enxaqueca, então, ela não é só dor de cabeça. Ela é um conjunto de sintomas que é causado, né, por um cérebro disfuncional. Esse conjunto de sintomas, ele é causado pelo nosso cérebro, que não funciona muito bem na nossa rotina de hoje em dia. Por quê? Eu falo isso. Quem já ouviu aqui falar que enxaqueca é uma coisa genética, né? É um problema genético. Porque né? Esse cérebro diferente, ele é herdado geneticamente. E a prevalência, né, a quantidade de pessoas que sofrem com enxaqueca é muito grande. O que leva os pesquisadores, estudiosos, chegarem à conclusão de que esse cérebro, em algum momento na nossa história da humanidade, foi eficiente, foi um cérebro muito eficiente. E nós, por termos essa vantagem evolutiva desse cérebro hipersensível, que ele a gente conseguiu se reproduzir mais, e por isso que tem muita gente com enxaqueca hoje em dia. Então nós somos descendentes lá de homens das cavernas que eram muito bem sucedidos. Por quê? Provavelmente eram os líderes dos bandos, né? Porque eram pessoas que estavam mais atentas aos perigos. E em determinada época a gente precisava estar atento aos perigos, porque ou a gente caçava ou a gente era caça. Então, tanto para caçar, a gente tinha que estar atento nos ouvidos, né? Para saber se não tem ninguém chegando perto, um matinho se mexendo. Na minha visão, né? Tem que ter uma visão mais apurada, mais sensível para perceber. Vocês percebem a associação que a gente tem com a enxaqueca de hoje em dia, né? Que a gente tem uma hipersensibilidade sensorial, né? Que
essa audição que fica mais apurada, o cheiro, né? Incomoda, cheiros mais fortes, a luz incomoda, né? Mas em algum momento isso foi vantagem, né? Pra gente poder vingar, né? Pra gente poder proteger a nossa tribo, pra gente poder caçar, pra gente se proteger de não virar a caça de algum animal. Então, naquela época, o nosso cérebro era funcional, digamos assim, né? Com toda a modernidade que foi passando com o tempo, né? Com milhares de anos, a gente está falando de milhares de anos, não é centenas de anos, né? Toda a invenção de recursos tecnológicos, a mudança na nossa sociedade, isso fez com que o nosso cérebro ficasse disfuncional. Essas habilidades que ele tem de ser hipersensível não serve para mais nada. Hoje ela causa dor. Deu para entender essa linha de raciocínio, tá? Então, a pergunta da moça lá, pelo amor de Deus, como é que eu trato isso? Primeiro ponto é você entendendo isso que eu tô falando, né? É conhecendo o que é enxaqueca, como ela se comporta. E em segundo lugar, é entendendo como ela se comporta em você, porque ela não vai ser igual em você do que para outras pessoas, tá? Então, o que é que está envolvido nesse cérebro? O que acontece? Esse cérebro, ele dispara, né? Vamos pensar na enxaqueca como um alarme de incêndio tocando. Então, ele dispara esse alarme com qualquer mínimo gatilho, né? E esse alarme seria o quê? As nossas veias, né? Que dilatam ou contraem. A gente, às vezes, tem a dor quando elas contraem, às vezes, quando elas dilatam. Mas essa dilatação, normalmente, dessas veias, as artérias do cérebro, elas fazem com que crie uma inflamação no cérebro. Alguém falou aí que é um cérebro inflamado, né? A Verônica falou, inflamação na cabeça, é no cérebro mesmo, né? Não é nem só na cabeça, é no cérebro. Essa inflamação, né? A ativação faz a gente ativar algumas áreas do cérebro específico. Então, todos os sintomas que a gente sente, né? Alterações visuais, quem tem aura aí, né? As alterações visuais que a gente tem na aura não é problema no olho, é um problema na área do cérebro que interpreta as imagens e a captação da luz, por exemplo, e a luz, né? Então, não é no olho. O meu problema de sentir cheiro e ficar enjoada com cheiros e com dor de cabeça com cheiro, não é do meu nariz, mas é da área do cérebro que faz a interpretação desse estímulo ambiental, que é o cheiro. A mesma coisa acontece com o tato, a tontura, né? A tontura, muita gente acha que é labirintite o problema. Labirintite é quando a gente tem uma alteração nas estruturas internas do nosso ouvido, né? Não é o caso da enxaqueca. A enxaqueca, a tontura é uma interpretação do cérebro errada da onde está o nosso corpo no espaço. Então, vocês entenderam que é um cérebro que funciona de uma maneira diferente, né? Não é um cérebro que funciona como de outras pessoas que não têm enxaqueca. Essa tendência a ter o cérebro desse jeito é genética, tá? Então, alguma pessoa também me perguntou, tem cura? A gente fala que não tem cura porque está escrito no seu gene. Mas tem como a gente regular isso e deixar esse cérebro menos sensível. Porque tem coisas que a gente faz no dia a dia que vão deixando esse cérebro mais sensível, certo? Gente, vocês têm perguntas? Tô vendo bastante gente entrando. Perguntas, tá? Vocês podem mandar... chegou uma pergunta na caixinha aqui. Não, vai. Vocês podem mandar pergunta na caixinha aqui de perguntas ou nos comentários, tá bom? Então, assim, pra gente melhorar, a gente tem que entender isso. Porque o meu cérebro é diferente, ele funciona diferente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de não disparar esse cérebro. E é isso.
eu conseguindo fazer isso, eu tenho a remissão dessas dores, né? Então, assim, a descrição do que é enxaqueca é uma dor de cabeça latejante, normalmente de um lado da cabeça, acompanhada de vômito, de tontura, de hipersensibilidade sensorial, né? Essa é a definição oficial da enxaqueca. Mas eu quero que vocês fiquem com essa definição que eu passei, né? Que é um conjunto de sintomas, né, causado por um cérebro que está desequilibrado. Quando a gente equilibra esse cérebro, ele fica menos sensível. E o que é que desequilibra esse cérebro, gente? Muitas coisas. Muitas coisas desequilibram esse cérebro. Aí é que entra no nosso tema de hoje. Além da dieta. A dieta desequilibra o cérebro? Desequilibra, né? Porque o cérebro de quem tem enxaqueca, ele tem dificuldade de metabolizar a glicose, por exemplo, que é o açúcar contido nos alimentos, né? Então, já entra aí. Ele tem uma dificuldade de usar esse açúcar como fonte de energia. Ao mesmo tempo que ele é um cérebro que ele demanda muita energia. Porque eu acabei de falar que ele mesmo em repouso, tá, gente? Mesmo quando a gente não tá em crise, o nosso cérebro, de quem tem enxaqueca, ele tá hiper excitado o tempo inteiro. É mais do que pessoas que não têm enxaqueca. Então, a gente tem áreas do cérebro, como por exemplo, o córtex somatosensorial, ele tá ativado o tempo inteiro, mesmo quando eu não tô em crise, tá? Isso já foi visto em exames de imagens, em pesquisas, tá bom? Então, assim, o que eu faço para abaixar a bola desse cérebro, né? Então, eu tenho que cuidar aí da ingestão da glicose, né? Eu tenho que cuidar para não... Contra o estresse oxidativo. Vamos ver como é que eu vou traduzir isso. Quem tem enxaqueca tem disfunção mitocondrial, né? As nossas mitocôndrias, que são as organelas que fazem como diria, o motor das nossas células, né? Que geram a energia ali, também não estão trabalhando direito. E muitas coisas impactam essas organelas que moram dentro das células, que chamam mitocôndrias, a funcionar. Uma dessas coisas, assim, a principal delas é o estresse, né? Então, quem respondeu estresse ali na pergunta de as coisas que mais impactam na enxaqueca, tava certa, tá? Então, o estresse impacta em tudo, né? Ele vai impactar na qualidade da sua digestão. A qualidade da sua digestão vai impactar, né, na sua inflamação intestinal, que vai impactar no seu cérebro. Então, às vezes, você pode estar até comendo super bem, né? Você tá ali com uma alimentação limpa, que a gente fala, né? Uma alimentação baseada só em comida de verdade, tirou os industrializados, tá comendo basicamente aquilo, né, que tem na feira, que tem no açougue, mas continua ruim. Por quê? Se você, não basta você tá comendo bem e tá vivendo estressada, né? Outra coisa que causa o estresse oxidativo, que é o quê? O envelhecimento das nossas células, a gente envelhece literalmente mais cedo. O que causa isso? Sono. Uma noite mal dormida, né? Ou várias noites mal dormidas, ou uma quantidade pouca de sono porque você precisa, né? Disfunções de sono, tudo isso também vai impactar nessa sensibilidade do cérebro, né? A enxaqueca também está relacionada ali à resistência insulínica, à síndrome metabólica. Então a gente já sabe que quem tem mais gordura corporal, quem está mais acima do peso, com sobrepeso, não precisa ser nem obeso, mas pode estar só com sobrepeso, isso causa mais inflamação cerebral também, tá? Então a gente precisa entender, você está acima do peso, por que você está acima do peso? Será que você tem, né, qual tipo de problema você tem com a comida? Né? Será que você tem alguma relação ruim mesmo com a comida? Ou uma diabetes? Ou o que? Né? Uma resistência à insulina? O que é que acontece no seu corpo para você tá ali acima do peso? Né? Desequilíbrios
nos neurotransmissores, né? Que são o quê? Esses neurotransmissores são as substâncias que o nosso cérebro usa para se comunicar. Os nossos neurônios comunicam um pelo outro, passando a informação por neurotransmissores. E esses neurotransmissores têm uns que passam informação de excitatórias, né, para excitar o cérebro, e alguns passam informação de inibir o cérebro, né, meio códigos. Então a gente tem mais quantidade desses neurotransmissores que excitam, ao mesmo tempo que a gente tem menos desses que acalmam. Então o cérebro, quando dispara a dor, eu coloquei, foi ontem que eu postei, né? O pessoal lá na Black Friday arrebentando a porta da loja e entrando. Eu falei que quando a gente tem uma crise de dor é assim, né? O seu cérebro tá hiperexcitado, eu não tenho neurotransmissores para acalmar ele sozinho, ele não consegue dar conta sozinho de se acalmar, tá? Até aí, tudo bem? Estão entendendo? A Paty falou, pra mim esse é o vilão que dificulta a minha qualidade de vida. O estresse, o sono, acho que foi do estresse, né, Paty? A Ju, foi justamente por conta da sua pergunta, Ju, que eu montei o tema dessa live. Não sei se você estava aqui no começo, mas eu coloquei a sua perguntinha aí, tá? Sempre tive enxaqueca e agora fui diagnosticada com síndrome de ovário policístico. Senti que a enxaqueca tem piorado. E aí vocês vão entender, gente, que é a mesma coisa. O que leva à síndrome do ovário policístico é a mesma coisa que leva à enxaqueca. Qual que é a boa notícia em relação a isso? É que você, tratando uma coisa, você vai estar tratando a outra junto. Então, Ju, tudo que eu falar aqui vai servir para enxaqueca, mas também serve para tratar a síndrome de ovário policístico, né? Porque é o quê? A síndrome do ovário policístico é uma inflamação crônica, né? A enxaqueca é o quê? É uma inflamação crônica, né? E muitas vezes essa inflamação, ela é silenciosa, a gente só vai perceber na hora que vem a dor, na hora que vira uma doença, né? A gente, às vezes, tem muitos sintomas que não tem nem a ver com a cabeça e nem a ver ali com o ovário, com o útero, né? Então, a gente tem alergia de pele, rinite, acne, coceiras, coisas que estão bem longe, né, ali do nosso intestino, e a gente não relaciona que tem a ver com a síndrome de ovário policístico, ou com o intestino, ou com o cérebro, mas tem. E já são sinais de que vão mostrando pra gente que tem alguma coisa errada. Cansaço crônico, isso tudo é sintoma, tá? Da mesma coisa, é inflamação. Pra gente tratar síndrome de ovário policístico, endometriose, que mais que vocês têm aí? Síndrome de intestino irritável, todos esses você tratando eles, você trata a enxaqueca junto, porque você precisa diminuir seu nível de inflamação do seu corpo, e isso vai diminuir a inflamação do seu cérebro junto, ao mesmo tempo, automaticamente, tá bom? A Verônica falou, eu tomo antidepressivo para evitar as crises, mas não tem ajudado. Situação que me estressa é questão de minutos, começa a dor. Isso. Que aí é o que a gente fala de gatilho, né, Nalva? Você identificou com gatilho. O que é o gatilho? Aquilo que você fez, comeu, sei lá, né? Aconteceu e em seguida, poucas horas depois, você tem uma crise. Isso é um gatilho. Nem tudo na enxaqueca é gatilho. Nem todos os alimentos são gatilho. Por exemplo, nem sempre um dia que eu ficar sem dormir vai ter uma crise no dia seguinte, mas se eu fico vários dias sem dormir, isso acumula e isso vira uma crise, tá? Eu tô vendo as perguntas que estão na caixinha, tá, gente? Ó. Eu vou aproveitar aqui que a Verônica falou que toma antidepressivo para evitar as crises, mas não tem ajudado. E uma pergunta da Vitória que falou que após ter crise de ansiedade generalizada ficou com enxaqueca. O que acontece, gente? Ansiedade, depressão são parentes do mesmo distúrbio que eu tava falando aqui, que é outra coisa que interfere na enxaqueca, que é esse desequilíbrio dos neurotransmissores, né?
entre os neurotransmissores que excitam e os que inibem. E tanto a enxaqueca, quanto a ansiedade, quanto a depressão, quanto o distúrbio bipolar são sintomas diferentes do mesmo distúrbio. Por isso que é muito comum quem tem enxaqueca ter essas outras alterações, né? Uma desses neurotransmissores que está afetado em quem tem enxaqueca é a serotonina, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o tal do hormônio do bem-estar, né? Tá alterado em quem tem enxaqueca. Por isso que algumas pessoas melhoram quando vai tomar o antidepressivo. A gente tem poucos remédios, na verdade, hoje em dia só os anticorpos monoclonais é que são remédios que foram realmente inventados para tratar enxaqueca. Todos os outros remédios que a gente tem, é tentativa e erro. A gente tem anticonvulsivante, antihipertensivo, antidepressivo, ansiolítico. A gente tem essas outras classes de remédio para tratar enxaqueca, mas que não foram remédios criados para tratar enxaqueca, né? A gente ainda não sabe muito bem. A medicina não tem resposta do que é o certo, o que funciona para quem tem enxaqueca. Então, a gente vai observando que na fisiologia algumas coisas dessas acontecem e aí vai se usando essas classes de medicação, né, para resolver. Antigamente se achava que enxaqueca era só um problema vascular, né, só das veias, e se tratava só a dilatação das veias, né, e hoje a gente já sabe que tem essa questão dos neurotransmissores, né, aí vem usando essas outras alternativas de medicação, mas é uma questão meio recente a gente saber que tem essa alteração metabólica da glicose, a disfunção mitocondrial, a gente também tem alteração de sais minerais, né, sódio, potássio, magnésio, tudo isso a gente são descobertas assim, são mais recentes, né, a influência da nossa flora intestinal na nossa enxaqueca também é uma coisa relativamente nova, que a gente vai avançando aos poucos no conhecimento da fisiologia da enxaqueca, para a gente conseguir tratar. Então, dentro do conhecimento que a gente tem hoje, né, tem essas alternativas que estou falando. E muitas dessas alternativas ajudam, melhoram, e nem sempre a gente entende o porquê, né? Nem sempre a gente entende o porquê, tá? Delícias da Vivi, tomei topiramato. Então, né, gente, toda medicação é medicação. Ela vai tentar aliviar sintoma, ela não vai agir na causa da doença. Na causa, quem tem que agir é a gente, com os nossos hábitos. Porque eu tô falando que tudo que estressa o nosso corpo, o estresse é um dos maiores, se não o maior, gatilho aí da enxaqueca hoje em dia. É o estresse. Só que esse estresse, ele vem de todos os lados. Ele é um estresse físico, um estresse mental e um estresse emocional. E aí, eu tenho que cuidar de todas essas áreas, né, da minha vida e das causas dela. Então, estresse físico, eu posso considerar que alguns alimentos causam um estresse físico no meu corpo, porque eles vão lá no meu intestino e causam inflamação e causam permeabilidade intestinal. Ele está estressando as minhas células intestinais, né? Tá causando um desequilíbrio no meu intestino. Eu posso ter um estresse mental, uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Nós mulheres temos muito isso, tem que fazer tudo e tem que fazer perfeito, né? Eu tenho que ser uma boa dona de casa, uma boa profissional no meu trabalho, uma boa mãe, uma boa esposa, e isso gera uma carga, um peso muito grande, né? E eu tenho que tomar várias decisões durante o dia, né? Várias micro decisões, isso gera uma carga de estresse muito grande. E se de repente eu tenho um problema no meu relacionamento, isso já vem um estresse emocional. Se eu tenho um trauma, né, que eu passei na minha infância e eu não consegui recuperar esse trauma até hoje, isso gera um estresse emocional que tá te acompanhando aí e às vezes não é nem consciente, né? Então eu preciso trabalhar ele também para melhorar a enxaqueca. Daí vem o nosso título da live, enxaqueca além da dieta, né? Porque todas essas outras questões vão impactar diretamente ali na minha enxaqueca, tá? Só que é diferente para cada um, né?
Vamos voltar um pouquinho lá pra cima. A Ju falou que mandou muita mensagem. Vou tentar ir lendo todas, tá, gente? Suplemento de triptofano ajuda? Gente, o que é o triptofano? É o precursor da serotonina. Antes da serotonina ser serotonina, ela foi triptofano. Triptofano, ele é fabricado aonde? Adivinha? No nosso intestino. Então, e ele é fabricado ali pela nossa microbiota intestinal. Por isso, eu preciso estar com a microbiota intestinal bonitinha. Não adianta eu tomar suplemento de triptofano se eu tô comendo tudo errado e tô com uma desbiose intestinal. Eu não vou nem conseguir absorver esse triptofano e nem vou conseguir mandar esse triptofano para onde ele deve, tá? Outra questão, às vezes as pessoas perguntam da melatonina, porque o triptofano ele vira melatonina, vira serotonina, serotonina vira melatonina lá no cérebro, né? Triptofano no intestino, vai pro cérebro, do cérebro ele vira serotonina, serotonina vira melatonina, que é a que ajuda no sono e tal. Então muita gente também pergunta da melatonina. Já vou engatar na melatonina. É a mesma coisa. Eu tomar melatonina, ela vai precisar ser absorvida no intestino. Para ser absorvida no intestino, tem umas que são sublingual, que aí não é no intestino. Eu preciso ter uma microbiota legal. Agora, por que eu tô precisando tomar melatonina, por exemplo? Né? Porque eu tô dormindo mal. Aí eu vou tomar melatonina? Será que isso vai resolver o problema? Por que você tá dormindo mal? Você tá indo dormir tarde? Você tá fazendo uma higiene de sono ruim? Você fica no celular até 1h da manhã, né? Adianta tomar melatonina? Não vai adiantar. A melatonina, ela vai resolver, para tratamento, tanto o triptofano quanto a melatonina, isoladamente, para tratar a enxaqueca, não resolve, não funciona, tá? Vai funcionar se você tem indicação para uso. E aí tem que ser avaliado por um profissional. Por exemplo, se eu tenho uma alteração de sono que está relacionada ali com a melatonina, eu já tentei mudar todos os meus hábitos, né? Janto mais cedo, desligo dos eletrônicos, deito na cama, mesmo assim não consigo dormir. Aí eu posso pensar, ou eu durmo mal, acordo cansado, tem que ver por que isso está acontecendo. Se você de repente tem uma apneia do sono, que é aquelas pessoas que param de respirar, né? Fazem micro pausas na respiração durante o sono. Não vai adiantar tomar melatonina, não vai melhorar o seu sono. Se você precisa tratar o outro problema de sono que você tem. Então, você tem que investigar. Se tem problema de sono, qual é esse problema? E se ele é tratável com melatonina, né? Então, agora a gente tem muitas maneiras naturais da gente tentar melhorar a fabricação dos nossos neurotransmissores, né? Se eu tô me estressando demais, não faço nada para aliviar meu estresse, como é que eu vou aumentar minha serotonina naturalmente? Né? Não adianta a gente tentar tomar o negócio de fora se a gente não faz nada aqui dentro. Né? Então eu preciso me engajar em atividades que vão acalmar minha mente um pouquinho, né? E isso tem que ser todos os dias. Não adianta eu me estressar a semana inteira e deixar para descansar no fim de semana. Esse estresse acumulado não se recupera num fim de semana. A mesma coisa o sono. Durmo mal a semana inteira, né? Durmo 4 horas por noite durante a semana. Aí chega no fim de semana eu durmo 10. Não, você não vai recuperar esse sono perdido e ainda vai gerar uma enxaqueca por conta desse desbalanço aí, desse desequilíbrio de horas de sono. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. E como é que eu melhoro a serotonina naturalmente, sem precisar tomar triptofano, sem precisar tomar melatonina? Eu vou fazer atividades que me tragam bem-estar. Quantos de vocês têm feito regularmente, todos os dias, alguma coisa que te traz bem-estar? Ou você só tem se estressado durante o dia? Estressa com o marido, estressa com o filho, estressa com o trabalho, estressa com a casa e não faz nada para aliviar esse estresse, né? Pode ser conversar com uma amiga, pode ser ler um livro, pode ser uma atividade física, contato com a natureza, tomar sol. Tudo isso, gente, aumenta os seus níveis de serotonina naturalmente, tá bom? Aí a Nanda perguntou, né? Fernanda perguntou se fazer sexo pode ajudar na serotonina. Na verdade, aí você tem outros neurotransmissores que são liberados, né? Que tem mais a ver com esse êxtase,
né? Essas endorfinas. A serotonina, ela é o hormônio do bem-estar, mas não é esse bem-estar como se fosse um ápice do orgasmo, né? É um bem-estar basal, é uma coisa, né? Simples, é um estado de bem-estar, né? Esse ápice de felicidade, de excitação que algumas drogas dão, que o orgasmo dá, é diferente, tá? Mas com certeza ajuda. Para algumas pessoas que já estão no meio da crise ou que estão muito sensíveis à atividade física intensa, pode ser um gatilho. Porque sexo nada mais é do que uma atividade física intensa. Então, a gente tem que regular a atividade física também. A Carol falou, os gatilhos dela são estresse e sono, né, Carol? Que bom que você tá ligada aí nisso, né? E tentando fazer o máximo que dá para fazer em cada uma dessas áreas. A Ju fazia yoga, ajudava tanto. Por que não tá fazendo mais? Ó, acabei de indicar hoje para uma pessoa fazer yoga, tá? E eu vi que essa pessoa tá aqui na live. Falei pra ela, faça yoga. Yoga ajuda muito, gente. Não é porque eu sou praticante que eu defendo aí, mas é que a yoga, ela é uma yoga bem feita, uma yoga tradicional, ela é um exercício completo, porque ela trabalha corpo, mente e espírito, né? Ela te traz desafios pro corpo, autoconhecimento do corpo. Você precisa estar com a mente ligada, você faz os momentos de meditação, é a atividade completa e tem vários estudos falando da eficiência da yoga para quem tem enxaqueca, tá? Porque a yoga te traz muito esse autocontrole, né? Essa percepção do próprio corpo. E aí entra a parte do autoconhecimento. Eu falei, primeiro passo pra gente melhorar da enxaqueca, a gente conhecer o que é enxaqueca. E o que afeta a enxaqueca, né? E o segundo passo é entender como é que essa enxaqueca, ela afeta em mim. Quais são os sintomas que eu sinto quando eu tenho uma crise? A maioria das pessoas falaram que não conseguem identificar sintomas antes da dor de cabeça. E muita gente, inclusive, acha que enxaqueca é só dor de cabeça. Mas lembra que eu falei, enxaqueca é um conjunto de sintomas causado por um cérebro disfuncional, tá? Então, assim, Ju, já fica o recado aí. Se você já fez yoga, tenta voltar a fazer. Eu sei que a gente tá numa fase que principalmente os estúdios de yoga estão fechados, mas tem várias pessoas na internet, no YouTube, que fazem isso de graça, né? Tem a Pri Leite, tem a Raiza Zocal, que são ótimas. Tem várias aulas de vários níveis, iniciante, intermediário, avançado, tem até para gestante lá. Então dá para todo mundo fazer, tá? Yoga influenciava no meu estresse, exatamente. 1000 vezes mais tranquila. Porque eu tô falando, o estresse, gente, e hoje em dia o estresse, a autocobrança que a gente faz com nós mesmos é muito grande, né? É muito grande, porque a gente tem que dar conta de tudo e tá dando conta de tudo assim, você tem que dar conta de tudo perfeitamente. Tem uma colega que fala assim, não dá pra gente ser a capa da Glamour, a capa da Veja, a capa do Negócios SA, né? Não dá pra gente ser a capa de todas as revistas, não dá pra gente ser ótima em tudo. E a gente precisa aceitar isso. Quem tem enxaqueca tem muito essa questão da autocobrança, né? Da necessidade de controle de tudo. E daí vem a ansiedade, nasce a ansiedade, a gente quer controlar tudo e a gente não tem controle de nada. E quando a gente começa a perceber que a gente não tem o controle sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas falam, né? Aí a gente começa a ficar um pouco mais tranquila e melhora da enxaqueca. Então não é só alimentação. A alimentação influencia no humor também? Influencia, é uma via de mão dupla. O que eu como influencia diretamente no meu humor e o meu humor influencia diretamente na minha vontade de comer algumas coisas, né? E na minha enxaqueca, tá? Bipolar carnívora tá aqui pra falar. Acabei de falar uma coisa que ela fala bastante, né? Que é bipolar carnívora. Veja bem o nome do perfil, né? Já disse que ela tem distúrbio bipolar e que ela faz uma dieta carnívora e ela conseguiu melhorar depois que ela foi para carnívora. Então, assim, como que a alimentação,
né? Interferiu ali na questão do equilíbrio dos neurotransmissores dela, que a gente estava falando que o desequilíbrio do cérebro de quem tem, por exemplo, uma doença bipolar ou uma ansiedade, um estresse, é o mesmo desequilíbrio de quem tem enxaqueca. Só que umas pessoas têm tendência a ter uma coisa e tem pessoas que não têm o gene da enxaqueca, não vai ter enxaqueca, vai ter outra. Tem gente que isso vira um Alzheimer, um Parkinson. Tem gente que esse nível de inflamação vai virar outras doenças, tá? E isso vai depender da individualidade biológica, da tendência de cada um, tá bom? Deixa eu ver mais perguntinhas que apareceram aqui. Ariane, ou Indra Ariane, gente, desculpa, não sei. Espero que você esteja aí ainda. Essa perguntinha já estava aí fazia um tempo. Se eu fizer um acompanhamento com a nutricionista, minha enxaqueca irá diminuir? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Eu te digo que se você não pegar uma nutricionista que entenda disso, provavelmente não. Se você pegar uma nutricionista que saiu da faculdade com as informações que ela aprendeu na faculdade, você não vai melhorar, tá? Porque a gente não aprende isso na faculdade, a gente precisa de quebrar, inclusive, muitos padrões do que a gente aprende na faculdade. Eu tô falando a gente porque eu também sou estudante de nutrição, eu sei bem o que é que eles ensinam lá dentro, tá? Então a gente precisa quebrar diversos padrões e diversas coisas que os professores ensinam pra gente poder orientar melhor. Nem sempre precisa de uma nutricionista. Se você for pra comer, se você entender que a primeira coisa pra você melhorar a sua enxaqueca, você precisa tirar industrializado, tirar açúcar, né? E comer mais comida de verdade, já tem certeza que você vai melhorar muita coisa, sem precisar ficar pesando, né, as quantidades de coisa que você precisa, tá bom? Bipolar carnívoro. É bom pegar um profissional que esteja atualizado e que não esteja fechado a aprender. Isso é verdade. A Michelle estava falando também. Passando para dar boa noite, já precisa sair, mas precisa... Se precisar, pode vir comigo. Ela é nutricionista, Michelle, né? Então é isso, a gente precisa estar ali atualizado, né? Eu gosto de trabalhar com a área da medicina funcional integrativa. Nela a gente fala bastante dessa integração dos sistemas do nosso corpo, né? Do intestino, da tireoide, das adrenais, no cérebro, tá? Então, assim, a gente vê tudo como um todo. Eu tô falando várias coisas aqui e, gente, na minha terapêutica, eu trabalho todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que é muito complicado, a gente foi criado a pensar de um jeito que, assim, eu sou super especialista, né? Tô com um problema de cabeça, eu vou no neurologista. Eu tô com um problema de TPM, eu vou no ginecologista. Tô com um problema no dedão do pé, eu vou no ortopedista. E, na verdade, a gente precisa de alguém que olhe você de uma maneira como um todo. Porque, às vezes, aquele problema de pisada torta que você tem começou no seu intestino. Eu tenho que tratar o seu intestino. Não adianta eu mandar você usar uma palmilha para endireitar a sua pisada, se ela não é a causa do problema. Então, a medicina funcional é um campo de conhecimento onde a gente vai buscar a causa dos problemas e a gente busca tratar a causa, não a consequência, remediar a consequência. Por isso é que eu falo tanto das nossas mudanças de hábito. É uma medicina onde quem tem que fazer é o paciente, não é o terapeuta, o médico, tá? É o paciente. Quando você entender que o sucesso do tratamento depende de você, você já tem meio caminho andado, tá? Despertador me dá enxaqueca, é normal? Eu acho que faz sentido, porque se você já acorda com... Ainda mais se você coloca aquela música tipo alarme de incêndio, né? Você já acorda assim assustada. O natural do nosso corpo, gente, é acordar com a luz do sol, sem a gente precisar de recursos.
Então não é natural a gente acordar com o despertador, porque a gente acorda no momento errado do sono. A gente tem, né, 4 fases de sono e a gente acorda em uma dessas fases, naturalmente, né? Quando eu coloco o despertador, esse despertador, ele não tá conectado com as fases do meu sono, ele vai me acordar no meio de uma fase que não era para eu estar acordando. Então isso pode dar taquicardia, pode te deixar assim meio desnorteada, você pode acordar no meio de um sonho, você pode acordar meio confusa, né? E se a música for alta, tudo também interfere na questão do sensorial, né, no nosso cérebro, tá? Ninguém vai pegar e te arrastar para fazer nada, tudo depende de nós. A gente pode até incentivar, né, a pessoa a fazer, mas vai depender dela realmente fazer, porque se eu falar para ela, olha, né, você precisa fazer yoga, por exemplo, eu não vou pegar ela pela mãozinha, levar na escola de yoga e fazer uma aula de yoga com ela. Às vezes a gente até faz, que é o que a gente chama de acompanhamento terapêutico. Em algumas pessoas, em alguns casos de saúde mental mais graves, a gente faz isso. Faz um acompanhamento terapêutico. Mas a ideia é pegar na mãozinha e depois soltar, tá? Aí, a bipolar tá falando, tentar despertador com música clássica. O ideal, gente, principalmente pro cérebro de quem tem enxaqueca, é a gente respeitar o ritmo natural. Claro que para muitas pessoas isso não é real, porque a gente tem hora, por exemplo, para acordar, porque tem que levar o filho para a escola, tem hora para entrar no trabalho, enfim. Mas se você tá em casa, na pandemia, a sua rotina mudou, você tá fazendo home office, você não precisa bater cartão, cara, você tá na oportunidade perfeita para você ir dormir quando o sol se pôs. Você começa a apagar as luzes da sua casa, deixa as luzes amarelinhas só ligadas, tira aquelas lâmpadas brancas, sabe? Assim que acende. Desliga a TV e vai dormir naturalmente. Se você mora num lugar que é escuro, aqui em São Paulo não dá. Gostaria muito de deixar a minha janela aberta e acordar com o sol nascendo. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal pro nosso corpo, pra gente fabricar serotonina direitinho, né? Mas aqui em São Paulo, se eu deixo a janela aberta, a janela entra a luz a noite inteira, né? É uma cidade que não para, não apaga. Mas se você tá no interior, assim, faça isso. Você vai ver, assim, em uma semana a diferença que vai fazer na sua qualidade de vida. Sono é fundamental para tudo. Você precisa emagrecer, você precisa dormir bem. Você quer melhorar da enxaqueca, você precisa dormir bem. Você tem TPM, você precisa dormir bem, porque seus estrogênios estão a milhão, loucos. Você precisa baixar eles, você precisa dormir bem. Você precisa tomar sol durante o dia. Sol durante o dia ajuda a regular essa cascata hormonal também que está toda atrapalhada. E aí entra a questão de novo da suplementação, né? Eu falei aqui da melatonina, melatonina não é a mesma coisa que você dormir bem e dormir, fazer uma boa higiene de sono, não é a mesma coisa. Assim como tomar vitamina D não é a mesma coisa que tomar sol. Não adianta eu suplementar a vitamina D achando que eu vou ter os mesmos benefícios que eu tenho tomando sol. A gente não sabe bem por quê, mas é diferente o resultado, né? Esse contato com a natureza, primeiro que vai ajudar a gente a dormir melhor, quando a gente se expõe à luz do sol durante o dia, né? A gente absorve pela pele, né? Essa radiação solar. E isso pode ter muito mais efeitos que a gente ainda não conhece, além da absorção da vitamina D. E esses outros efeitos é que parecem estar relacionados com a melhora da enxaqueca. Então, a gente precisa tomar sol, precisa dormir bem, precisa comer bem, certo? Vou desligar aqui. Eita, quase que eu apaguei tudo aqui, gente. Então, eu falei que parte da enxaqueca aí é a gente se conhecer como ela funciona em você. Então, você tem que entender que a enxaqueca, ela acontece em fases. A maioria das pessoas passa por todas essas fases, mas não percebe que tá passando por essas fases, tá?
É normal sentir dor de cabeça quando fica ao sol? É sim. O calor, né, é um gatilho frequente de enxaqueca. Mas ele é mais frequente num cérebro que tá mais sensível, né? Não sei se você estava aqui no começo, mas eu estava explicando desse nível de sensibilidade do nosso cérebro. E que essas alterações de estilo de vida, da dieta, elas estão focadas em deixar o nosso cérebro menos sensível. O que acontece? Fazendo essas alterações, o meu cérebro ele vai estar menos sensível àqueles gatilhos. Que são os gatilhos conhecidos aí, né, da enxaqueca. E aí o calor é um deles. Para algumas pessoas é o frio, tá? Mas tem a ver com processamento sensorial, né? Então, eu tava falando das fases. A fase mais importante da gente perceber é a fase que vem antes da dor. Porque é nessa fase que eu vou conseguir agir melhor para espantar essa enxaqueca, né? Claro, primeiro eu preciso prevenir que uma crise apareça. E outra coisa, quando a crise está aparecendo, eu preciso tentar abortar ela, né? Para ela não vir tão forte, enfim. Só que qual é a melhor hora para fazer isso? É antes dela aparecer. E para isso você precisa estar conectado com o seu corpo. Para isso a yoga é ótimo, né? Porque a yoga faz você ter essa consciência corporal que a gente estava falando, para eu entender os pequenos sinais que o meu corpo tá dando de que vai vir uma dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, né, a crise da dor de cabeça já é a segunda ou a terceira etapa da enxaqueca. Primeiro, eu começo a ter vários sintomas. Eu começo a ficar um pouco mais irritada. E aí, gente, cada um vai ter um conjunto de sintomas diferente. Não é igual para todo mundo, tá? Eu vou falar os mais comuns, né? Eu começo a ficar mais irritada, meu humor muda de repente. E isso pode acontecer até 3 dias antes da dor de cabeça em si. Então, você precisa estar ligada, né? Seu humor mudou, você ficou meio irritada, começou a bocejar do nada, tá mais cansada. Você fala, não mudou nada, meu sono não mudou e eu tô mais cansada, tô bocejando à toa. O olho tá lacrimejando. Isso pode ser sintoma de que uma crise vai aparecer aí nos próximos dias, né? Eu começo a ficar tensa, tem gente que tem torcicolo, a tensão principalmente nessa região, né, do pescoço, mas pode ser tensão em qualquer outro lugar, né, nos dentes, muita gente tem distúrbio de articulação temporomandibular, uma pessoa começa a apertar mais os dentes, mas eu só vou perceber que eu tô apertando mais o dente, porque, como? Se eu tô no dia a dia ali preocupada com um monte de atividade que eu tenho que fazer, eu não consigo perceber. Por isso eu tenho que ter um tempo para parar, para me centrar, para perceber meu corpo, para conseguir perceber que essas coisas estão aparecendo, não é verdade? Então, né, esse controle do estresse é fundamental para eu perceber os sinais do meu corpo também, né? Então eu falei do nariz entupido, da fadiga. Nessa fase a gente também já começa a ficar mais sensível. Eu, por exemplo, percebo assim, quando eu tô ficando mais sensível que eu começo a achar que o meu marido tá falando mais alto. Eu vou no supermercado e aí eu falo, nossa, parece que o som, né? Que é aqueles mercados que fica o cara falando no microfone e fala assim, nossa, mas hoje tá tão alto. Aí a pessoa fala, não, tem dia que tá até mais alto que isso. Hoje tá baixo. Aí você já fica de orelha, né, em pé, assim. Você fala, opa, eu acho que tô ficando mais sensível. E uma coisa que acontece muito, que é sintoma, isso que eu tô falando, gente, esses sintomas já é enxaqueca, tá? Já é enxaqueca. A enxaqueca não é a dor de cabeça, é o conjunto de sintomas. Vontade de comer doce. Alguns dias antes da dor de cabeça, vem uma vontade irresistível de comer doce, porque é o cérebro pedindo por açúcar, né? E aí, o que acontece? Você vai, come o doce, normalmente um chocolate, e tem a crise, né? Tem a dor de cabeça em seguida. E aí, o que acontece? O chocolate foi martirizado, né? É o culpado, o chocolate. Porque eu comi chocolate e tive dor. Não, você já estava numa crise de enxaqueca quando você comeu o chocolate. A vontade de comer doce já faz parte da síndrome de sintomas da enxaqueca, entendeu? Tá? O meu
é o calor. Fica um pouco, já sinto. Então, fisioterapia aí. Fisioterapia e naturopatia, o perfil. Você precisa dessensibilizar um pouco o seu corpo, o seu cérebro, desinflamar o corpo, dessensibilizar o cérebro para poder suportar um pouquinho mais. Mas quando eu falo de tomar sol, gente, também não é para você ficar torrando no sol 2 horas lá, fazer uma queimadura de 3º grau, não. Você vai tomar 10, 20 minutos de sol e pronto, acabou, tá? Não é para ficar o dia inteiro no sol não, tá bom? Tenho que controlar muito. Quando estou nervosa e se eu durmo estressada, é certo. Dá-lhe dor de cabeça. Não leve os seus problemas para a cama. André, tô frito, embora a dor de cabeça nunca venha. Não. Se você tem vontade de comer doce todo dia é outra coisa, né, André? André já confessou aqui que é um formigão. Uma coisa é você ter vontade de comer doce todo dia e você ter até um distúrbio, às vezes, alimentar, né, envolvendo doce. Outra coisa é você ter esses ciclos aí e começar a fazer essa relação. Nem sempre a vontade de comer doce vai ser dor de cabeça, tá bom? Se a gente comenta essas percepções e sintomas com alguém, sempre acham que é uma bobeira. Não liga pra opinião dos outros. O problema é esse. Quem tem enxaqueca passa a vida querendo provar pro outro que a dor dele é real. Não é verdade? Porque a dor tá na sua cabeça. É diferente quando você cai e quebra um braço, e aí você engessa o braço, tá andando com o braço engessado, tá todo mundo vendo que você tá com o braço quebrado. A cabeça não existe, a dor de cabeça é sua, tá dentro da sua cabeça, né? Então, assim, primeiro você tem que ver com quem que você quer falar, né? Que necessidade sua, qual é a sua necessidade de falar para as pessoas que você tá sentindo certas coisas, né? E aí, outra coisa é pensar para quem você tá falando, né? É uma pessoa que vai te ajudar ou vai atrapalhar? Então, assim, é bom a gente ter uma conversa franca, conhecer isso tudo que eu tô falando para você explicar para as pessoas que vão te ajudar, não as que vão te criticar, né? E aí, as que criticam, ou você deixa de falar ou você deixa de se importar, porque essa necessidade de controle que eu falei, né, que a gente tem, a gente nunca vai conseguir controlar o que a outra pessoa pensa, a gente não vai conseguir mudar a opinião, a ideia de ninguém, se a pessoa não quer. Então, eu tenho que deixar de achar que eu vou ter esse controle e pronto, né? Eu vou ter o controle sobre o quê? Sobre como eu reajo à reação daquela pessoa, tá bom? Ninguém entende quando falamos que estamos com enxaqueca. Exatamente. Vontade repentina de comer doce. Isso, uma vontade mais repentina, né? Essa vontade de todo dia que o André tem. Já consegui cortar muitas coisas, leite tá difícil. Só penso em comer doce, sempre fui assim, agora tenho enxaqueca. Todo mundo precisa de uma doutora Mônica na vida. Opa! Ai, gente, ainda bem que a internet tá aqui, né? Vocês podem me ter aí na casa de vocês, clicar aqui, assistir umas lives antigas, né? Pra ver o que eu falei também. Também muito ruim é quando a pessoa é sensível ao glúten. Sempre dizem que é bobagem. Ah, isso é verdade. Quando alguém me perguntou, alguém colocou a caixinha de perguntando, se eu for numa nutricionista, eu vou melhorar da enxaqueca? Eu vou falar, pode ser que sim, pode ser que não. Se a nutricionista estiver alinhada e bem atualizada e estiver disponível para deixar de lado as coisas que ela aprendeu na faculdade e aplicar novos conhecimentos, né? E desses novos conhecimentos e que estão alinhados aí com conhecimentos que eu trago da medicina funcional, tá justamente o leite, que alguém falou mais em cima, e o glúten. São grandes vilões e hoje em dia mais do que nunca. Gente, vocês sabiam que eu falei que tem a prevalência da enxaqueca hoje em dia é uma coisa absurda. É 25, 30% da população tem enxaqueca. Só que essa proporção, ela vem aumentando com o tempo. Os últimos 50 anos, aumentou muito a proporção de pessoas que tem enxaqueca. A gente tinha uma média de 12%, como é que virou 30%? Né? Porque a gente está sendo mais exposto a justamente glúten, leites
alimentos industrializados, todos os aditivos químicos que causam esse desequilíbrio hormonal, esse desequilíbrio nos nossos neurotransmissores, são causados por esses aditivos químicos que tem toda a comida embalada, que são corante, conservante, aromatizantes e tudo mais, né? Inclusive nos nossos produtos de higiene, né? Também tem ali produtos derivados de petróleo que a gente está passando na nossa pele. Isso tudo influencia nesse desequilíbrio lá no meu cérebro. E esse desequilíbrio pode gerar enxaqueca, pode gerar ansiedade, pode gerar bipolaridade, vai depender da sua tendência, né? Ali, genética, histórico familiar, tá? Então, eu tenho que cuidar dessas coisas, né? Então, quem não tá ali atualizado nessas coisas não sabe. Então, assim, nunca se consumiu tanto alimento industrializado, ultraprocessado. Todos os alimentos ultraprocessados contêm glúten e leite e açúcar também, né? Mas o açúcar a gente já sabia desde sempre que é um grande vilão para enxaqueca, né? Agora, o consumo desses alimentos tem aumentado nos últimos 50 anos e tem aumentado também a prevalência da enxaqueca. E muitas pessoas falam assim também, alguém falou, a Evandra, né, falou que sempre comeu doce e agora tem enxaqueca. Existe, gente, efeito cumulativo. É igual, vamos pensar numa doença do coração. A pessoa não tomou a Coca-Cola hoje e amanhã infarta. Ela vai infartar depois de 10, 20 anos tomando Coca-Cola. Muitas pessoas têm enxaqueca assim também. Vai acumulando um nível de inflamação, né? De pouquinho em pouquinho. Aí o seu corpo vai envelhecendo, ele vai não conseguindo lidar com aquela quantidade de inflamação que você tá causando nele. A sua vida muda também, né? As suas condições de vida mudam também, podem interferir, as condições emocionais, financeiras, relacionamento, enfim, isso muda com o tempo, com os anos também, não são só os hormônios, né? Mas eu tenho, então, uma mudança hormonal, um envelhecimento do corpo, eu tenho um estresse acumulado, uma inflamação acumulada de uma alimentação e de um estresse, né, acumulado de anos, uma hora acontece, né? Então a pessoa fala, poxa, eu nunca tive, por que agora eu comecei a ter? Você veio cultivando hábitos que com o tempo te levaram a isso, tá bom? Qual o melhor chá para controlar uma crise? Isso, André, quanto mais ancestral for a nossa vida, melhor será. E eu tava falando aqui, André, acho que antes de você chegar, que o cérebro de quem tem enxaqueca era o rei do cérebro ancestral. Hoje em dia tem muita gente com enxaqueca, porque lá na nossa ancestralidade, né, realmente no homem, na era paleolítica, né, não no homem paleolítico, ali, nós que tínhamos enxaqueca, tem o cérebro mais atento, era quem sobrevivia. Era quem conseguia caçar melhor, porque você vê melhor, escuta melhor, sente o cheiro melhor, né? E ao mesmo tempo, essas habilidades te protegiam de não ser caça também, tá? Só que hoje em dia isso não serve pra nada, né? Mas o nosso corpo continua sendo o mesmo. O cérebro é o mesmo, o intestino é o mesmo. Eu preciso viver uma vida parecida ali, digamos assim, com o que era naquela época, de horário de dormir, horário de acordar, respeitar o ciclo do sol, da sombra, os alimentos menos industrializados, e aí a gente vai realmente conseguir melhorar, tá? E aí a Natália perguntou do melhor chá para controlar a crise. O que acontece, Natália? Legal essa pergunta, porque quanto mais eu estou inflamada, mais sensível eu tô, mais descontrolada estão as minhas crises, menos efeito um chá vai fazer. Então, assim, é complicado quando você, por exemplo, ainda mais se você faz um uso abusivo de analgésico, por exemplo, né? Um chá vai ter um efeito muito pouco, porque o seu cérebro tá viciado em coisas tão mais fortes, né? Ou ele tá precisando de uma porrada tão forte para ele acalmar, que um chá não vai fazer tanta diferença.
Os chás vão fazer muita diferença quando você já tiver com o corpo, sabe, menos inflamado. Então, é o que eu faço hoje em dia pra mim, né? Eu gosto muito do chá de camomila, né? E o chá de camomila, gente, vamos pensar que chás, ervas, eu posso usá-la de diversas formas. Eu posso tomar, eu posso passar, eu posso absorver, né? Tomando, posso absorver pela pele e posso pelo cheiro também. São todas essas vias que a gente metaboliza ali, né? Os compostos, os fitoterápicos aí. Então, camomila é boa, hortelã é boa, alecrim é bom, gengibre é bom, pimenta do reino é bom, alfazema, né? É bom também, que é a lavanda. A lavanda, acho que são esses, assim, né? Agora, se você precisa dormir, melissa pode ajudar também. Então, assim, tem que entender para que é. A crise começou, é uma coisa. E eu não consigo dormir por conta disso, eu tenho crises. Então, eu tenho que tomar um chá para dormir, né? E por aí vai. E aí, eu posso fazer umas combinações entre eles também. Bom, eu tenho uma dificuldade de digestão, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso tomar um chá de casca de abacaxi, ajuda ali na digestão, e isso pode ajudar na enxaqueca. Então, tem que entender para cada um onde que o calo aperta, né? O calo aperta, tá certo isso que eu falei? Onde o sapato aperta? Beijo, bipolar! Quanto mais a gente inventa moda, pior será a qualidade de vida e saúde, exatamente. Eu tomo Cefaliv todos os dias. Então, essa é uma medicação abortiva, né? Não é para ser usada todos os dias. A gente precisa ter essa noção, né, gente? Quando a gente fala da medicação, tem a medicação preventiva, que é a que eu vou tomar de uso diário, que aí são os antidepressivos, anticonvulsivantes, enfim, essas classes de remédios, ou os anticorpos monoclonais. Eles são os remédios que eu tomo, né, ou dose mensal ou a dose diária, para prevenir. Na hora que vem a crise, aí eu tenho os abortivos. E muitas vezes a hora certa de tomar esse abortivo, né, é a hora do pródromo, que era isso que eu tava falando, esses sintomas que você tem antes da dor. Porque muitas vezes na hora da dor, quem aí não tem alteração intestinal, gastrointestinal, na hora que tá com crise de enxaqueca? Para muitas pessoas não adianta, primeiro que não adianta tomar um remédio na hora, porque você não vai absorver, porque o seu sistema gastrointestinal tá parado, então ele não vai absorver nada que cai lá, né? Então você tem que fazer por outras vias, às vezes inalatório, às vezes supositório, isso daí tem que ser conversado com o seu neurologista. Mas você tem que saber a hora certa de tomar, porque senão você fica fazendo o uso errado, faz o uso crônico e aí você piora a sua enxaqueca, porque o seu remédio, ao invés de tratar, ele tá causando a sua enxaqueca. Quando você toma analgésico todos os dias, você está causando a sua enxaqueca com o analgésico, principalmente se ele tem cafeína associada, tá? Essa foi a live da semana passada, falei de cafeína. Podemos controlar a enxaqueca hormonal apenas com alimentação? Mari, não sei se você estava aqui desde o começo, né? Mas eu tô falando justamente do que a gente tem que fazer além da alimentação, tá? Aqui o título da live até coloquei, a enxaqueca além da dieta. Só dieta, gente, não resolve problema nenhum, tá? A dieta, ela é fundamental para uma boa saúde. Isso a gente não tem dúvida. Mas uma boa saúde não depende só de dieta. Uma boa saúde vai depender de uma boa gestão de todo o seu estilo de vida, né? Para controlar a enxaqueca hormonal, é a mesma coisa que você faz para controlar a enxaqueca que não é hormonal. Inclusive, uma pessoa me falou um outro dia da enxaqueca, a minha enxaqueca é hormonal, não preciso cuidar da alimentação. E eu falei que não existe uma enxaqueca hormonal, uma enxaqueca alimentar, uma enxaqueca... O cérebro de quem tem enxaqueca, e eu comecei a live explicando como que é esse cérebro, ele tem uma fisiologia diferente, ele funciona de um jeito diferente. E, de certa maneira, é meio parecido para todo mundo.
Então eu tenho diversas pecinhas que estão influenciando naquele estado de um cérebro enxaquecoso. Então, pensa num mobile, sabe aquele mobile de criança que fica várias pecinhas penduradas assim? Aquilo lá tem equilíbrio. Se eu tiro uma pecinha daquela, ele, né, tomba. Se eu tiro outra, ele vai tombando, assim, ele vai desequilibrando. Toda enxaqueca vai ter uma influência hormonal, lógico que mais para as mulheres, né, porque nós é que sofremos mais com o ciclo de estrogênio e progesterona, mas todas vão ter alteração hormonal, vão ser suscetíveis a alterações hormonais, alterações de sono, estresse oxidativo, metabolismo da glicose, todo mundo tem enxaqueca, tá lá com esse imóvel. Só que para algumas pessoas, algumas peças têm um peso maior, né? Pode ser que para você a parte hormonal seja que você mais perceba. Isso não significa que você não tenha que cuidar das outras todas. Então, para você cuidar de uma enxaqueca menstrual, uma enxaqueca, né, hormonal aí, você precisa cuidar do seu estilo de vida da mesma forma. Para você, inclusive para regular os seus hormônios. Para regular o hormônio, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar do meu estresse, eu tenho que tomar sol, eu tenho que evitar me expor a aditivos químicos, né? Então, para eu fazer a regulação desses hormônios, certo? Gente, já estamos a 1h30 de live. Deixa eu ver se... tem mais perguntas aqui. Érica, eu tenho enxaqueca e não sei por onde começo a investigar. Seria o neuro? Tô com endócrino agendado. Bom, pelo que eu entendi, então, Érica, você fez um autodiagnóstico, né? Porque você quer começar a investigar. Gente, não existe médico de enxaqueca. Agora existe até uma especialidade, né? Que não é nem especialidade, é uma pessoa que faz uma formação específica em cefaliatria, que é um médico que vai estudar dores de cabeça, mas aí são mais de 200 tipos de dor de cabeça diferentes. Você precisa realmente ir num médico que entenda de dor de cabeça, porque de repente não é enxaqueca, né? Mas se você tem todos esses sintomas que a gente tá falando, pode ser que seja. Teoricamente, qualquer médico deveria saber tratar, tá bom? Porque é uma doença básica, né? Um clínico geral deveria saber tratar. Eu gosto muito de trabalhar com a medicina funcional. Um neurologista, ele é, por exemplo, ele é fundamental para fazer um diagnóstico diferencial. Isso não é enxaqueca, precisa investigar o que é, né? Qual é a causa dessa dor de cabeça. Aí vai um neuro mesmo, né? Porque aí ele vai investigar. Agora, a enxaqueca é uma doença básica. Talvez esse endócrino que você tenha agendado já seja o suficiente para fazer um diagnóstico inicial, para propor uma alternativa, até para ver se você não tem alterações hormonais realmente que estejam interferindo também na enxaqueca, como alterações de tireoide, que é muito comum, né? Então, talvez o endócrino já seja o suficiente para um diagnóstico inicial. Se o endócrino achar que tem alguma coisa muito estranha na sua história de dor de cabeça, ele te encaminha para um neuro, certo? Fui a uma loja de produtos naturais, muitos produtos sem lactose, sem glúten, mas cheios de corante. Gente, esquece. Tá embalado? Esquece. Pode estar escrito o que for na embalagem. É produto industrializado, né? Se atente ao que você compra fresco, na sua forma natural, tá? Não adianta se tá escrito que é sem glúten, sem lactose, sem isso, sem aquilo, saudável, se a embalagem é verdinha, se é orgânico, que tá escrito na embalagem. É produto industrializado, né? Foi processado aquele ingrediente, então fuja, tá bom? Não é comida de verdade. A questão dos hormônios, estou no climatério e mesmo com a alimentação certinha as dores vêm. Gente, Daniela, é sempre uma questão complicada, porque o que é alimentação certinha, né? Eu não tenho como dizer se a sua alimentação tá realmente certinha, porque com a alimentação certinha, uma alimentação que eu sugeriria aí mais carnívora, mais cetogênica para você tratar climatério, você não tem
esses sintomas, né? Você vai continuar tendo ali a alteração hormonal básica do seu envelhecimento, mas você não vai ter aqueles sintomas de fogachos e tudo mais, tá? Então eu não sei o que é alimentação certinha pra você. E isso é outra coisa que vocês têm que estar atento na internet, né, gente? O que um fala que é saudável, será que é saudável pra você? Será que é saudável mesmo? Tem gente comendo iogurte com granola todo dia, achando que isso é certinho. Mas não é, entendeu? Principalmente para quem tem alterações metabólicas, alterações hormonais, enxaqueca. Então, e tem nutricionista indicando isso, entendeu? Então, é muito complicado a gente falar o que é certinho e o que não é. Talvez tenha que dar uma refinada na alimentação, ainda não seja exatamente certinho, tá bom? Pronto, gente, acho que eu respondi todas as questões. Muito bem? Ficou claro? A enxaqueca não depende que só, né? Não é só de comida que vive a enxaqueca. Eu preciso estar cuidando de todos esses elementos ali do meu mobile para eu estar num equilíbrio de vida, né? Eu preciso cuidar do meu emocional, porque não adianta, gente. Eu tô ótima, doutora, mudei a alimentação, a enxaqueca melhorou, mas eu continuo me estressando, porque o meu marido não me ajuda em casa, eu tô num trabalho que eu não gosto, né? A minha vida tá uma merda. Adianta de quê? Você não ter dor se a sua vida tá uma merda, entendeu? A ideia é que você tenha satisfação em viver. No fim das contas, é isso que importa, né? Você ter mais momentos de alegria, de satisfação do que momentos de dor. Isso é o que mais importa, tá bom? Não é só não ter dor. Concordam? Tá? Gente, ó lá, o André falou, tem gente que come barrinha de cereal achando que tá comendo certinho. Exatamente, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa que vocês podem me oferecer, é o tempo de vocês. Gostaram do tema? Encaminha aqui na setinha para aquela pessoa que precisa ver, que precisa saber. Se você é novo aqui, você chega lá no meu IGTV, tem trocentas mil lives, toda terça-feira faço live, tá bom? E vocês podem achar ali algumas respostas para as dúvidas de vocês também, tá bom? Qualquer coisa também me mandem direct. Fiquem muito bem, boa noite, durmam bem, sem despertador, tá bom? Desliguem o celular agora, vamos fazer higiene de sono, tá? Beijo, gente, até semana que vem, acho que eu não vou fazer live, eu vou tirar uma folga, mas até a outra semana então, tá bom? Tchau, tchau!